Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. E aqui vamos comentar mais um salmo. Hoje, o Salmo 25, um salmo de Davi, que diz: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não me deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficarão decepcionados. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor. Por isso, mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e que com fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. 22 versículos do Salmo 25, um salmo lindo de Davi. E Davi, como eu já falei em outras publicações, meditações, né? É o maior autor dos salmos. Ele escreveu 73 dos 150 salmos, os demais têm autorias diversas, inclusive autorias anônimas, mas Davi escreveu muito dos salmos. Tem salmo para todo momento, né? Como eu falei no salmo na semana anterior, salmo de ação de graça, salmo de louvor, salmo de júbilo, e tem muito salmo. A maioria dos salmos de Davi, ele escreve muito sobre a própria vida dele. São salmos de busca, de momentos que ele clama a Deus, né? Salmos de lamentações pelas coisas que ele tem vivido. Davi viveu muitas angústias inerente ao seu trabalho, né? De rei de Israel. Ele estava sempre com a vida por um fio, ele tinha muitos inimigos, os inimigos de Israel eram os inimigos de Davi. E ele também, por conta daquele pecado que ele teve com Betseba, né, ele teve muitos problemas na área familiar. Davi teve uma filha, por exemplo, que foi violentada pelo meio-irmão, e isso causou um problema muito grande na família, ao ponto de meio-irmão, depois que a possuiu, ele a desprezou, e houve então um problema entre esse filho, que foi o deflorador de Tamar, com o outro irmão que acabou matando. Enfim, uma série de problemas familiares Davi teve. E ele era uma pessoa assim, cara, que não obstante ser rei de Israel, ser o homem segundo o coração de Deus, ele viveu os seus dramas, ele viveu as suas angústias, ele viveu, né, os seus vales, né, o fundo do poço. Muitas vezes ele teve sempre, na vida de Davi, embora foi um grande rei em Israel, o maior rei de Israel, né, Davi teve muitos triunfos, mas ele também teve muitos perrengues na vida dele, passou por muitos perrengues,
né, da condição humana que todos nós passamos também. Como eu falei, coisas que foram frutos do pecado dele e da omissão dele como pai, ele deixou muito a desejar no âmbito familiar, mas ele também tinha as demandas de rei, né, de estar sempre liderando o exército, de ser um homem de guerra. E aqui no Salmo 25 ele fala assim daquilo que angustia a alma dele, né? E eu meditando nesse salmo, eu vejo uma coisa interessante. Quando a gente ler essas experiências daquelas pessoas que foram os nossos antepassados, né? Aquelas pessoas que nos precederam na história, como os nossos pais, os nossos avós, e como os heróis da Bíblia, como Davi, por exemplo, essas histórias foram escritas para que a gente aprenda com eles, né? O que fazer quando essas situações também nos alcançarem. Nenhum de nós está livre de passar por isso, de passar por angústia, de passar por dor, de passar por momentos difíceis, de sentir aflição na alma, né? Angústia na alma, de perder a paz por alguma situação que sobreveio. E aí a gente aprende com essas pessoas, com esses homens e mulheres de Deus da história, a como agir. E aqui no Salmo 25, Davi diz isso. A ti, Senhor, no primeiro versículo, ele diz, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Então, é nesses momentos que a gente está passando angústias, aflições, né, perseguições, caos se instalou na vida de algumas pessoas, e a gente tem que lembrar nesse momento que a gente tem um Deus que a gente pode levar a Ele a nossa alma. E ele diz no versículo 2, em ti confio, meu Deus, não me deixes que eu seja humilhado. Então, ele está dizendo que ele confia no Senhor, que ele tem a quem recorrer nessas horas difíceis, que a gente não está só, né? Uma coisa é você passar por uma tribulação, por uma luta, por uma dificuldade sozinho, e outra coisa é você passar com Deus, sabendo que Deus está no controle da situação, que Deus está no controle da nossa vida e de todas as coisas. Então, esse Salmo 25 de Davi, que é mais um salmo, né, entre tantos que ele clama, que ele diz, Deus, minha alma está em angústia. E aí a gente percebe também que, não obstante aquelas pessoas de Deus, os heróis da Bíblia, os homens e mulheres da história, eles tiveram seus momentos de dificuldade, embora fossem grandes personagens, né? A angústia, muitas vezes a depressão, muitas vezes a dor na alma, né? A tristeza, ela alcança todo mundo. Ninguém está isento disso. Não é porque eu sou cristã, não é porque eu sou uma serva de Deus, um servo de Deus, não é porque eu tenho o Senhor Deus na minha vida que aqui nesse mundo tudo vai ser um mar de rosas, né? Como diz Dom Paulo Garcia, um céu de brigadeiro, né? Não é bem assim. A gente sabe, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu para que eu e você também pudéssemos vencer. Então, o Salmo 25 é isso. É um entre tantos outros que Davi clama a Deus, né? Que ele fala das suas angústias, dos seus momentos. Ele fala, olha, tem muitos inimigos me perseguindo. No versículo 17 ele diz, as angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Que coisa, né? Tremenda. Verso 17 do Salmo 25. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Irmãos, irmãs, amigos e amigas que me ouvem, me veem, nesse momento há muita gente vivendo esse tipo de angústia, né? Vivendo dores inimagináveis. A gente não sabem, né, a angústia que muita gente tem passado, às vezes é por um problema na família, com o filho, com o neto, uma vida conjugal perturbada, né, sem felicidade no lar, na família, às vezes é por conta de uma doença que não tem cura, o que a pessoa vive aquelas angústias todos os dias, né, um dia de cada vez ali naquela labuta, naquela dor, procurando uma resposta, procurando um respirar para aquela situação que está vivendo. E a exemplo de Davi, a pessoa diz exatamente o que está dizendo aqui o verso 17, né? Aqui as minhas dores, elas se multiplicam. Ele diz, as angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me, Senhor, da minha aflição. A gente tem que ter um olhar, sabe?
Todo mundo um dia passou por isso, mas quem está vivendo agora um momento de bonança deve ter também um olhar misericordioso sobre aqueles que estão sofrendo, sabe? A gente não deve... É muita gente que sofre em todas as esferas, né? E a gente saber que a gente pode levar uma palavra de conforto, de consolo. Essa é a razão de eu fazer sempre essas meditações de salmo, de eu sempre estar postando alguma coisa que fala da palavra de Deus, que fala da Bíblia, que fala do amor de Deus, porque esse amor que um dia me alcançou, eu quero sempre repassar isso para as pessoas e dizer que a esperança para mim, que a esperança para você, e que a gente encontra em Deus não só a salvação da nossa alma, a salvação eterna, né, após a nossa partida, mas que a gente pode viver também o aqui e o agora, a vida abundante que Jesus prometeu. Né, que a gente possa, que esses momentos de angústia, eles sejam apenas momentos, sejam fases, né, mas que no somar da nossa história, no bojo, no todo, a gente possa dizer que todas as coisas cooperou para o nosso bem. O Salmo 22, o Salmo 25, verso 22, que é o último, termina dizendo: ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Vamos orar, meus irmãos, vamos agradecer a Deus por esse Salmo 25 e pedir que Ele faça isso, que Ele visite aqueles e aquelas que em locais diversos e espalhado por esse canto do mundo, os 4 cantos do mundo, vivem momentos de tristeza, de angústia, que precisam da mão de Deus para libertá-los. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, o Salmo 25, o Salmo de Davi, o Salmo do teu servo Davi, do filho segundo o teu coração, mas que viveu muitas angústias, que sofreu muitas perseguições, que teve muitos inimigos, sendo o maior deles o seu próprio pecado, as suas próprias cobiças, Pai. Nos ajuda a gente nos libertar, Senhor, daquilo que nos angustia. Nem toda tribulação é fruto de pecado, a gente sabe disso. Há muitas coisas que a gente não entende, Senhor, mas liberta aqueles e aquelas que nesse momento, em algum lugar, sofrem suas angústias, sofrem suas dores, que eles possam olhar para o Salmo 25 e dizer como Davi disse: a ti, Senhor, elevo a minha alma, eu tenho a quem recorrer, eu tenho a quem clamar, eu tenho em quem confiar. E eu entrego essa situação, esse problema em tuas mãos e rogo a tua paz sobre a minha vida e sobre a vida de todas as pessoas que dela necessitam. Faz isso, Senhor, por nós. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma rica e abençoada semana para vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo salmo, até a próxima meditação. Tchau, tchau.